Você não perdeu a confiança, você a treinou para desaparecer e fez isso todos os dias, sem perceber, devagar, silenciosamente. Como quem se acostuma com uma dor leve, até esquecer como era não senti-la. Você acha que o problema é falta de motivação, ou talvez falta de disciplina. Mas não é, nunca foi. A verdade é mais desconfortável. Você está sabotando a si mesmo, com hábitos que parecem inofensivos. E é exatamente isso que os torna perigosos. Porque o que destrói um homem, raramente é barulhento, é repetitivo, é discreto, é aceitável. E o pior, você provavelmente chama isso de normal. Talvez você acorde todos os dias com aquela sensação estranha, como se algo estivesse errado. Mas você não sabe o que. Você começa tarefas e não termina. Pensa demais e age de menos. Se compara, se cobra, se cala. E aos poucos, algo dentro de você começa a diminuir. Não de uma vez, mas em pequenas concessões, pequenas desistências, pequenos silêncios. E é aí que a confiança morre. Não em um grande fracasso, mas em 1000 pequenas traições internas. Você já percebeu isso? Ou ainda está tentando culpar o mundo? Existe uma ideia no estoicismo que poucos realmente entendem. Você não controla o que acontece, mas controla o que aceita. E você tem aceitado coisas que te enfraquecem, todos os dias. Mas antes de continuar, deixa eu te perguntar algo. Você quer mesmo recuperar sua confiança? Ou quer apenas parar de sentir esse desconforto? Porque são caminhos diferentes. E o caminho real não é confortável. Agora presta atenção nisso, porque aqui tudo começa a mudar. O primeiro hábito é mentir para si mesmo. Simples, sutil e devastador. Você diz que vai começar amanhã. Você promete que dessa vez vai ser diferente. Você cria planos e abandona no primeiro desconforto. E cada vez que você não cumpre o que disse, algo dentro de você aprende. Aprende que sua palavra não vale nada, nem para você. E quando você não confia na própria palavra, como espera? Confiar em si mesmo? A confiança não nasce de pensamentos positivos. Ela nasce de evidência. E você tem dado a si mesmo evidências de fraqueza, pequenas mentiras, pequenas quebras, pequenas desculpas. E isso vai acumulando, até que um dia você já não acredita mais em si. Segundo hábito, buscar validação constante. Você olha para fora o tempo todo. Quer aprovação, quer reconhecimento, quer aplauso. Mas cada vez que faz isso, você entrega seu valor para o mundo decidir. E o mundo é instável, volátil, indiferente. Hoje te aplaude, amanhã te ignora. E então você oscila. Sua confiança sobe, desce, desaparece. O estoico não busca validação. Ele busca coerência. Ele não pergunta, eles gostaram? Ele pergunta, eu fiz o que precisava ser feito? E isso muda tudo. Terceiro hábito, comparar sua vida com a dos outros. Você vê alguém avançando e imediatamente se sente menor. Mas você não vê o processo, não vê as falhas, não vê o caos. Você vê apenas o resultado editado e compara com sua realidade crua. Isso não é justo, mas mais do que isso, é destrutivo, porque a comparação constante rouba sua energia, distorce sua percepção e enfraquece sua identidade. Você para de olhar para seu caminho e começa a viver o dos outros. E um homem que não tem direção própria nunca terá confiança. Quarto hábito, evitar desconforto. Você foge do difícil, do incômodo, do esforço, prefere o imediato, o fácil, o rápido. Mas cada vez que você evita o desconforto, você reforça uma mensagem interna. Eu não sou capaz. E isso vai ficando, vai se instalando, vai te moldando. O estoico entende algo essencial. O desconforto não é inimigo, é ferramenta. É nele que você se prova. É nele que você cresce. Fugir disso é fugir de si mesmo. Quinto hábito, se distrair constantemente. Você não fica sozinho com seus pensamentos. Nunca. Sempre tem algo. Celular, vídeo, ruído. Porque o silêncio te incomoda. Mas é no silêncio que você se encontra. E você sabe disso. Só não quer enfrentar. Então você se distrai. E quanto mais se distrai, menos se entende. E quanto menos se entende, menos confia. Sexto hábito, se definir pelos erros. Você falha uma vez e transforma isso em identidade. Eu sou assim. Eu nunca consigo. Isso não é para mim. E pronto, você se prende.
Mas erro não define, erro ensina. O problema não é falhar, é desistir depois. O estoico não se apega ao erro, ele observa, aprende, segue. Mas você carrega, revive, se pune, e isso destrói sua confiança aos poucos. 7º hábito: não terminar o que começa. Você inicia com energia, com vontade, com intenção, mas para no meio, sempre. E cada projeto abandonado é um lembrete de que você não sustenta o que começa. Isso pesa mais do que você imagina, porque confiança vem de consistência, não de intensidade. E você tem sido intenso, mas inconsistente. E isso custa caro. 8º hábito: ignorar sua própria responsabilidade. Você culpa o tempo, o passado, as pessoas, as circunstâncias, mas no fundo, você sabe que poderia ter feito mais, sabe que evitou, sabe que adiou, e essa consciência silenciosa corrói, porque enquanto você não assume, você não muda, e enquanto não muda, permanece preso. Agora para um segundo, respira, percebe algo? Nada disso aconteceu de uma vez, foi gradual, foi repetido, foi permitido. Sim, e isso significa uma coisa: pode ser revertido, mas não com motivação, não com frases bonitas, não com promessas vazias, com ação simples, repetida, honesta. Comece pequeno, mas comece verdadeiro. Cumpra o que você diz, mesmo que seja pouco. Fique em silêncio por alguns minutos, sem distração. Faça o difícil, mesmo sem vontade. Pare de se comparar e comece a se observar. Assuma a responsabilidade, sem desculpas. E, acima de tudo, pare de fugir de si. Porque, no fim, não é sobre confiança, é sobre caráter. E caráter se constrói nas decisões que ninguém vê, nas escolhas silenciosas, nos momentos em que você poderia fugir, mas não foge. E é aí que algo começa a mudar, não de fora, mas de dentro. E quando isso acontece, você não precisa parecer confiante. Você simplesmente é, sem esforço, sem máscara, sem ruído, só presença. E isso ninguém tira de você. Agora me diz, qual desses hábitos você reconheceu em si hoje? E mais importante, qual deles você vai parar de alimentar a partir de agora? Se isso fez sentido para você, então você já sabe o que fazer. Curte o vídeo, se inscreve e fica por perto, porque a próxima verdade pode ser exatamente a que você ainda evita ouvir, e talvez seja a que você mais precisa.